emagrecer, secar o corpo, sem perder massa muscular e sem ficar flácida é algo que não só eu, mas acredito que todas as mulheres estão em busca. E nos últimos tempos eu tenho estudado e visto que sim, isso é verdade, que é possível nós perdermos gordura sem perdermos massa muscular. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso de forma inteligente, baseado nos estudos científicos, em treinos, em ciência, em rotina normal. Deixa o seu like se você gostar desse vídeo no final e quero te convidar para se inscrever, faça parte da nossa família e bora lá pro vídeo de hoje. O nosso corpo, ele tem duas fontes principais de energia, que é o carboidrato e a gordura. E quando a gente consome carboidratos em excesso, o nosso corpo opta por usar ele como fonte primária de energia, que acontece normalmente na maioria dos casos. E é aqui que entra a estratégia. Quando a gente está em jejum ou com baixos níveis, né, de carboidrato, baixos estoques de carboidrato no corpo, o nosso organismo vai optar por usar a gordura como fonte de energia. E é aí que a gente entra. Para queimar mais gordura sem perder músculo, nós temos alguns pontos essenciais. No caso que eu tenho usado é o jejum intermitente, mas você não precisa ser uma pessoa que pratica jejum intermitente, basta você estar com os níveis baixos de carboidrato ou estar em jejum na hora do seu treino e executar treinos de intensidade moderada enquanto você está de jejum, né? Que aí você vai ativar a queima de gordura. Outro ponto essencial é que manter a massa muscular depende de treino com resistência, que mesmo que seja em casa, que é o nosso caso aqui, boa ingestão de proteína, você tem que saber mais ou menos aí qual que é a quantidade necessária para o seu corpo de proteína, para que você não esteja consumindo menos do que o seu corpo precisa e esteja aí prejudicando o seu ganho de massa muscular. Não fazer treinos exaustivos e longos todos os dias. E o terceiro ponto essencial é os treinos, né, que nós precisamos ter uma estratégia para que nós potencializemos a queima de gordura. Então, alguns que eu tenho feito são HIITs ou corridas leves a moderadas, né, em jejum. O treino de musculação funcional continua, mas esse você vai fazer quando você tiver comido e sem exagero. De 30 a 40 minutos é o ideal de treino para você conseguir uma vida saudável, conseguir queimar gordura e aí preservar e ganhar massa muscular. Mas eu vou te explicar agora a diferença entre treinar em jejum e entre treinar depois que você se alimenta. Para você potencializar a queima de gordura, você tem que treinar em jejum, porque de acordo com alguns estudos científicos, quando a gente faz um esforço moderado e a gente está em jejum e com os níveis baixos de carboidrato no nosso corpo, o nosso corpo naquele momento, como fonte de energia que está precisando para aquela atividade, ele vai optar por tirar a fonte de energia, né, da gordura. Mas quando a gente se está em jejum e faz um treino de intensidade longa ou de intensidade alta, aquilo vai fazer com que é aí que vai fazer com que nós percamos massa muscular, que a gente entre em fadiga, que a gente, sabe, quando a gente sente aquelas tremedeiras, se sente fraco? Pois é. Para treinos de musculação, para treinos de alta intensidade, para treinos muito longos, você precisa fazer uma refeição 1 hora e meia antes. Por quê? Para treinos intensos, o nosso corpo ele vai exigir de maior força. E quanto maior é a força momentânea, a força que o nosso corpo precisa naquele exato momento, mais ele vai buscar uma fonte rápida de energia. E a fonte mais rápida de energia é qual? O carboidrato. Não a gordura. Eu cometi muito esse erro. Eu achava que quanto mais intenso fosse o treino e por mais tempo de jejum eu tivesse, mais gordura eu estaria queimando. Mas eu estava me sabotando e perdendo muita massa muscular. Gente, eu fazia muito treino de alta intensidade. Muito mesmo. E eu fui aprendendo que não é assim. Se eu for fazer algo de muita intensidade, eu preciso de comer antes para que meu corpo tenha energia suficiente, para que meu corpo esteja preparado para executar aquela atividade. Agora, se eu quero queimar realmente gordura, eu preciso fazer uma caminhada rápida, eu preciso fazer uma corrida leve a moderada, e isso sim vai tirar da fonte de energia da gordura, porque a fonte de energia de gordura é para atividades menos intensas, entende? Nosso corpo opta por ele porque demora mais a
criar a energia através da gordura. Então, quando é muito rápido e você está em jejum, você vai tirar do carboidrato. Se os seus negócios de carboidrato tá abaixo, vai fazer o quê? Vai começar a tirar das fontes de carboidratos que tem em outras partes, que ou seja, que estão no músculo, vai tentar buscar fontes rápidas de carboidrato o mais rápido possível para você conseguir realizar aquela atividade. E é aí que você se sabota, é aí que nós dá um pé na própria bunda. Entendeu? Sabendo dessas informações, nós podemos prosseguir para alguns erros comuns que a maioria de nós cometemos. Inclusive, eu já comentei aqui com vocês que é o primeiro erro, que é fazer atividades físicas muito leves ou muito longas em jejum. Aí a gente vai estar nos prejudicando. Segunda coisa, não comer proteína suficiente durante o dia, como eu falei para vocês. Faz aí, gente, joga no Google. Olha, dá uma pesquisada. Normalmente é de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então já dá pra fazer um cálculo mais ou menos para saber se você está consumindo proteína suficiente. Erro comum de todas nós, eu me reconheço e eu sei que você também pode estar fazendo isso, que é focar somente na balança. Gente, nosso corpo é composto por muitas coisas, muitas massas, muitos líquidos. Nós mulheres temos muitas fases, períodos em que nós retemos líquidos, períodos em que nós estamos mais inchadas, e isso não significa que nós não estamos progredindo. Não foca só na balança. Nós temos medidas para comprovar e nós temos definição e o que os nossos olhos estão vendo. Então não se esqueça disso. E um dos fatores que eu fiz muito e que muita gente faz, que é comer pouco demais. Isso aí não tem como. Eu treinava muito, comia pouco, gente. Teve dias que eu já comi 400 calorias por dia. Você sabe o que é isso? É muito pouco. Muito pouco. E eu achava que quanto menos eu comesse, mais eu treinasse, mais rápido eu ia perder. Perdi tudo. Perdi líquido, perdi músculo, perdi gordura. Mas foi muito estressante, foi muito difícil. Por isso, coma certinho. Dá uma Googlezada, gente. Hoje em dia nós temos a internet, eu tenho aqui vídeos aqui ajudando vocês. Se vocês quiserem um vídeo só que eu ensine vocês como fazer as macros, os cálculos de macros, de micronutrientes e a divisão para vocês, coloca aqui nos comentários. Eu faço com o maior prazer se vocês precisarem de ajuda e entender melhor, né, o que é macro, como é que dividir seus carboidratos, as suas proteínas, as suas gorduras, de acordo com os objetivos que você tiver. Então digita aqui, eu quero vídeo de macros e eu preciso de ajuda com as macros. Digita aqui que eu faço um vídeo para vocês. Então, como aplicar isso na nossa rotina? Como eu já falei tudo isso para vocês, tudo isso eu tenho feito, tenho tido bastante resultados. Vou colocar aqui para vocês um antes e um depois. Inclusive, estou num desafio de 75 dias de transformação de corpo e espírito. Vou deixar aqui no card se você quiser acompanhar como está acontecendo. Já estou aí na 5ª semana, já está quase indo pro final. Então, eu aplico tudo que eu falei para vocês aqui. Tem funcionado bastante comigo. Não precisamos viver de academia, passar 2 horas por dia treinando. Nós podemos tirar de 30 a 40 minutos do nosso dia. Quando você não tiver 30, tira 20. Mas, olha, todos os dias, 30 minutos é remédio santo, é certeiro. Se você conjuga isso com uma boa alimentação, se você faz essas estratégias de treino que foram ensinadas aqui, um exercício em jejum moderado, faz alguns HIITs também, que os HIITs, eles potencializam a queima de gordura no depois, que é o efeito EPOC, né? O HIIT, quando você faz ele, que você precisa fazer ele alimentada, por causa que ele precisa de energia rápida naquele momento, ele vai tirar do carboidrato, então ele vai potencializar a sua queima de gordura até 24, 42 horas depois. Então o HIIT também potencializa, só que depois, né? Deu pra entender. E mantenha uma alimentação equilibrada. Não dá pra... Gente, 80% é alimentação, tá? Eu só não falo 90% pra você não desanimar. Porque 80% e 20% é treino, 80% é alimentação. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, gente. Nós precisamos ter controle sobre o que nós comemos, menos trigo, menos glúten, menos açúcar, menos ultraprocessados, mais verde, mais comida que Deus criou, mais
coisas naturais, que isso vai fazer muito bem para sua vida, eu te garanto. E fazendo assim, aplicando essas coisas na nossa rotina, dá pra gente queimar gordura sem perder massa muscular e chegar aos nossos objetivos de emagrecimento. Foi o que funcionou para mim, é o que tem funcionado para mim e é o que eu tô compartilhando e sempre tento compartilhar com vocês aqui no canal. Por isso, se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, tem vídeos novos de segunda a sexta, treinos a partir de casa 3 vezes por semana. Clique aqui embaixo, se inscreve, faça parte do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa saber dessas informações. E não se esqueça, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quanto mais nós aprendemos, sabe aquele versículo que fala que meu povo perece por falta de conhecimento? Quanto mais eu estudo sobre o corpo, sobre exercícios físicos, sobre alimentação, mais eu entendo como que o povo perece por falta de conhecimento. Busque o conhecimento necessário para você tomar as melhores estratégias, para você cuidar melhor do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Há uma parte que 100% é espiritual e a 100% é corpo. E na parte espiritual nós precisamos estar fortificados em Deus, nós precisamos buscar, ler a palavra. Isso é muito importante, gente, para nossa saúde física. Vocês não têm noção. Só quem sabe, só quem busca, só quem faz, entende que nós conseguimos permanecer e nós conseguimos fazer tudo aquilo porque nele nós somos fortalecidos, assim como diz lá em Filipenses 4:13. E esse foi o vídeo de hoje, minhas amigas amadas. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Comenta aqui se esse vídeo fez sentido pra você, se te ajudou. E nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe, continue te fortalecendo. Um beijo e tchau, tchau.